Giovanni. Amém, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Bênção do Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar pelo pastor, para que Deus possa usá-lo nessa noite. E nós queremos aproveitar o tempo com ele aqui, que o Senhor possa estar nos abençoando. Senhor Deus amado, nós queremos nesse momento entregar, Pai, a vida do pastor nas tuas mãos. Que ele possa ser um instrumento teu, Senhor, usado por ti, para trazer a tua palavra aos nossos corações nessa noite. Temos aqui, Pai, homens de coragem, homens, Pai amado, que são os teus servos, que são líderes de suas famílias, e que estão nessa noite aqui, Pai, para aprender mais de ti, Senhor. Oh, Deus, queremos a cada dia estar na tua presença, para que nós possamos ser homens honrados, Pai, neste mundo tão conturbado que vivemos. Usa o teu servo nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gente, é um prazer poder estar aqui, né, junto com vocês nessa noite. Como o pastor Jonathan falou, ele é um grande amigo e é um irmão, é uma pessoa de extrema confiança. E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, se eu não congregasse na Peniel, eu congregaria aqui, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas, a gente tem uma amizade, um carinho um pelo outro, de uma forma muito especial. E eu gostaria que você, nessa noite, abrisse sua Bíblia junto comigo em Josué, capítulo de número 1. Ah, pastor, que clichê, né? Homens de coragem, Josué 1. Né? Se você já conhece de cor, já sabe, né? De pronto, quero agradecer a oportunidade. Obrigado, meninos. Que Deus recompense vocês. Eu tinha arranjado algumas desculpas para não estar aqui. O Fabrício não deixou. A gente está saindo em viagem hoje à noite, né, de madrugada. E eu disse para o Fabrício, acho que vai ficar ruim, cara, porque aí eu vou ter que dormir pouco. Ele disse, dorme de tarde, cara. Eu disse que a Paula não deixa. E eu não tenho tanta coragem assim de enfrentar ela. Aí ele disse, não, cara, é homens de coragem. Eu cheguei em casa e disse, eu vou dormir de tarde. E ela disse, tá bom, né? E aqui estamos. Josué 1 diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hetitas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que andar. Você pode sentar, já oramos, temos a certeza que Deus vai falar com a gente, né? Diante daquilo que Ele preparou para nós. Fico feliz dos homens lá da Peniel estarem aqui, né? Estava brincando com o pastor Jonathan, eu digo, olha, Jonathan, veio mais homens da Peniel aqui hoje do que no culto lá, né? Brincadeira, né? O pastor Berg que também nos acompanha, o Daniel, nosso líder de homens, que mobilizou o pessoal. Obrigado, homens, por estarem aqui junto com a gente. Pessoal, nesses dias em que nós vivemos, né? A masculinidade tem sido
ou tem sido posta à prova, né? Não sei você, mas toda vez que eu vejo um programa de TV, parece que os homens não são mais homens, né? Os homens têm medo de dizer que são homens. E esses dias eu estava vendo um programa em que o homem estava pedindo desculpa por ser homem e por tudo que os homens fizeram às mulheres. Eu olhei e disse assim, ele está pedindo por ele, né? Mas parece que é um crime ser homem hoje em dia. Você ser homem, você pode ser considerado um antifeminista, um quase estuprador, um quase, né, assediador. Então temos uma dificuldade nos dias de hoje de poder expressar a nossa masculinidade. Eu fiz o Homem ao Máximo, e quando nós estamos fazendo o Homem ao Máximo, né, a gente tem ali hombridade, né, é igual ao caráter de Cristo. E aí, colocando ali, tinha uma camisa que dizia assim: agradeço a Deus por ser homem. E eu inventei de sair com essa camisa. Deu ruim, é óbvio que deu ruim. Eu estava na padaria e atrás de mim, agradeço a Deus por ser homem. Por quê? Ser mulher é ruim? Ser não sei o quê? Eu prontamente virei para trás e digo, olha, não é uma frase ofensiva, é que eu agradeço a Deus por ser homem, porque eu não sei como é ser mulher. E a moça riu, obviamente riu, né? E eu disse, você deve agradecer a Deus por ser mulher. Não? E ela disse, sim, eu agradeço a Deus porque eu sou mulher, ser mulher é muito bom. Eu digo, então glória a Deus. É isso, a gente tem que agradecer a Deus por aquilo que a gente é. Então um homem precisa ser homem e uma mulher precisa ser mulher. Então, diante desses fatos, ter coragem às vezes para dizer que a gente é homem já está difícil, né? Só em dizer, não, sou homem. Não, veja bem, eu sou um homem, mas eu sou um homem consciente de... para com isso, você é homem, né? E no curso diz, ser do sexo masculino é questão de biologia, mas ser homem é uma escolha. Ser homem é escolher, é caráter que a gente precisa ter. E nesses dias, a gente precisa de coragem para que a gente possa estar diante das provações, diante das situações, como homens. A coragem, ela não nasce da ausência do medo, mas a coragem, ela nasce da presença de Deus na vida da gente. Olha, eu não sei o porquê Deus estava falando com Josué dessa maneira. Ele não falou com Moisés dizendo, olha, seja muito corajoso, seja corajoso, seja corajoso. Não sei, mas eu acredito que Deus estava afirmando alguma coisa na vida de Josué. E eu acho que era a coragem, porque ele talvez fosse muito corajoso na presença de Moisés, tendo o respaldo do Moisés, tendo a presença do Moisés junto com ele, ele era mais corajoso. Eu não sei se você, quando era mais novo, tinha alguns amigos que te deixavam mais corajoso. Quando você andava com uma turminha ali, né? Aí eu ficava mais corajoso. Eu lembro que na escola era assim, eu contei para os meninos, né, um certo caso lá. Então eu andava com alguns colegas na minha juventude que eu me tornava mais corajoso. Tinha uns bem mal mesmo, né? Uns que nem era bom falar, nem era bom andar, né? O meu pai dizia assim, rapaz, qualquer dia desse tu vai tomar uma ruim andando com esses guris. Mas eu me dava muito bem com todos os meus amigos. Eu nunca fui um rapaz de briga. Eu sempre fui bom de soco, nunca errei o meu nariz na mão de ninguém, né? Então, assim, quando o cara vinha no soco, eu não errava, né? Deixava o rosto pronto ali para que fosse acertado. Mas eu me tornava corajoso quando eu andava com alguns amigos. Então, aqueles amigos faziam com que eu tinha uma coragem extra, porque eu confiava neles. Um deles, né, morava ali próximo à Avenida Brasil, Maurício, ele era bom de briga, e quando eu andava com o Maurício, que era bom de briga, eu encarava todo mundo. Mas quando eu andava sem o Maurício, eu andava de cabeça baixa. Assim, talvez você já tenha passado por momentos, se talvez Josué vivesse esse momento, enquanto Moisés estava com ele. Quando Moisés dizia, vai lá e fala para o povo, ele ia e falava para o povo, vai lá e faz isso, ele ia e fazia. Mas agora ele não tinha mais a figura de Moisés,
junto com ele. Ele não tinha mais aquela figura que trazia segurança, que ancorava ele. E agora ele tinha um desafio diante dele, que o próprio Deus estava colocando. Quando chegou a vez dele liderar, eu acho que Deus teve que afirmar: você precisa ser corajoso. Quem aqui está casado? Casou, né? Olha, gente, não sei, como é que era na casa do seu pai? Antes, acho que era mais tranquilo, né? Mais calmo. Você não precisava ter tanta coragem para enfrentar as contas. Tinha coragem? Você nem se dava conta. Você achava que um chuveiro era inofensivo, não é? Depois que casa e tem filhos, você descobre que o grande vilão da sua casa é o chuveiro. Quando vai pagar a primeira conta de luz, você vê o quanto teu pai tinha razão, batendo na porta do banheiro, dizendo: vamos, rapaz, apura aí, rapaz. Mas não só isso. Quando você casava, nós estamos em homens aqui, quando você casava, vai dizer junto comigo que você não pensava só naquilo, né? A gente só estava pensando: agora que eu vou casar, vou namorar todos os dias, eu vou casar para isso. Coragem. O que menos se faz no casamento é isso. Talvez você não estava preparado para as discussões, para os problemas, preparado para, meu Deus do céu, para TPM. Talvez você não estava preparado para tantos desafios que teriam pela frente. Mas você precisou ser o quê? Corajoso para assumir. E a primeira coragem que eu quero falar, ou o primeiro homem de coragem que eu quero falar, é Josué, e ter coragem para liderar, coragem para assumir a liderança. Gente, foi isso que Deus propôs a Josué. Você precisa ser corajoso, porque você vai liderar. Todo homem é um líder nato. Ele vai chegar a a uma situação da sua vida em que ele precisa fazer uma escolha: ou ele lidera, ou ele é liderado, ou ele comanda, ou ele é... Eu não estou falando de mulher mandar em homem, porque isso é normal. Todo homem é mandado pela sua mulher. Todo homem, por mais que ele diga que não, ela consegue fazer você fazer o que ela quer. Ela tem as manhas. Elas têm os jeitos de fazer com que a gente ceda muitas vezes em algumas questões. Liderar não é ser rude. Liderar não é sempre ter a direção certa. Liderar, segundo a Bíblia, é ser um homem segundo o coração de Deus. Liderar é um homem sensível à voz de Deus, saber para onde Deus está direcionando a sua família. A minha pergunta para você é: quem lidera na sua casa a espiritualidade da sua família? Quem ora mais na sua casa? Quem lê mais a Bíblia na sua casa? Já dizia o Jorge Calil, né? Quem lê, comanda. Quem não lê, é comandado. Quem estuda, progride. Quem não estuda, não regride, mas estagna no tempo, né? É um profeta. Um profeta. Quantas vezes nós estamos terceirizando a liderança no nosso lar? A gente quer que as coisas saiam como nós pensamos. Queremos direcionar as coisas do nosso jeito, à nossa maneira. Mas preste atenção, Deus não nos chamou para liderarmos da nossa maneira. Deus nos chamou para liderarmos segundo a vontade dEle. Deus estava dando uma ordem a Josué, dizendo: seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que eu prometi que daria sob juramento a eles. Josué pergunta para o Senhor como isso aconteceria. Deus manda Josué fazer algumas coisas. O Senhor abre o mar para que Josué, o rio, para que Josué possa passar. O Senhor dá as instruções de como vai fazer com que as muralhas de Jericó caiam. Veja, liderar é estar sensível à voz de Deus. Josué era um homem de coragem.
a Bíblia nos conta que 12 espias foram enviados a espiar a terra. O que eles viram lá? Gigantes, a terra forte, grande número de homens, de guerreiros. Viram também que ela era boa, manava leite e mel. 10 voltam de lá com um relato negativo. Não dá, nós vamos morrer, não é para nós. Mas Josué e Caleb tiveram coragem para olhar por qual ótica? Pela ótica de Deus. Eles disseram: vamos possuir, pois o Senhor nos dará a terra que Ele prometeu. Eles não estavam embasados na força deles, eles tinham a certeza que o Senhor tinha dado para eles aquela terra. Sabe quem te deu a tua família? O Senhor. Sabe quem te deu o teu emprego? O Senhor. Sabe quem te deu condições de estar aqui hoje? O Senhor. Ele te deu condições. Ele quer que você tenha coragem, não pela tua força, mas por quem Ele é na tua vida. Quando nós olhamos para isso, a gente diz assim: olha, Josué também viu gigantes, viu fortalezas, viu exércitos maiores, mas ele confiou em Deus e não abriu mão, porque ele sabia que o que Deus tinha para ele era muito maior. Homens de coragem lideram a sua casa em oração, em exemplo e em santidade. Ser corajoso para gritar com a mulher tem um monte ali na rua. Ser corajoso para bater na mulher tem um monte. Isso aí qualquer um que toma uma pinga na esquina chega em casa e faz. Agora, ser corajoso para dar a vida pela sua família, são poucos os homens que nós temos hoje. Homens que queiram liderar pela palavra de Deus. Talvez todos os anos comece e você diga: eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Eu vou ser um exemplo de leitura para os meus filhos, para minha esposa. E chega fevereiro, você já desistiu. Alguns em setembro, outros quase terminam. Nós fazemos muitos planos, mas nós temos tido pouca coragem de confiar no Senhor para que a nossa vida possa avançar. Um homem covarde, ele com certeza vai abandonar a sua família, mas um homem corajoso conduz ela ao altar. O Senhor tem nos chamado para sermos homens de coragem. E Deus fala com Josué: seja corajoso. Tenha muita coragem. Diga para o irmão que está do teu lado assim: seja corajoso. Por mais que ela seja braba. Sabe, eu estava conversando com meu pai e com a minha mãe nesses tempos. Em seguida que eu comecei a separar essa palavra, nós estávamos conversando e lembrando da nossa juventude, quando tinha um culto. Toda terça-feira a minha mãe tinha uma reunião de oração lá em casa, né? Então vinha gente de muitas igrejas e iam até a casa da minha mãe, e Deus falava naquele lugar ali, tinha palavra, tinha tudo. E eu conversando com meu pai, o Alex lembra dessas orações, né? O pastor Alex lembra dessas orações. E eu falava com o pai e dizia assim: ô pai, na maratona de oração, quem é que ganhava, tu ou a mãe? E na minha percepção, a minha mãe orava mais que o meu pai, porque ela tinha um culto de oração. E a minha mãe pulou e disse assim: te enganas se tu pensa que era eu. O teu pai orava muito mais do que eu, e isso me incentivou a orar. Deus usava a minha mãe de uma forma extraordinária, mas a base de oração era o meu pai. O exemplo de oração para ela era o meu pai. O meu exemplo de vida de oração era a minha mãe, porque eu via ela orando. Mas o exemplo de oração para minha mãe era o meu pai. O exemplo de leitura bíblica para mim era o meu pai, porque quando eu levantava, o meu pai estava lendo, mas enquanto eu estava dormindo, ele estava orando. Toda madrugada ele estava orando. Orava por nós, e ela dizia: inclusive ele ora por vocês. Eu digo: bom, quando eu estou dormindo, eu estou dormindo. Então ele foi
um homem que, foi não, é, né? É um homem de oração, que incentivou a minha mãe a buscar mais a Deus. Que tipo de homem nós temos sido? Quando as dificuldades estão diante de nós, a quem a gente tem corrido? Para as nossas mulheres? Ora por mim. Faz alguma coisa? A responsabilidade é sua. A responsabilidade é nossa. Tem um livro que fala Síndrome de Adão, e ele traz uma tese muito interessante. Ele acredita que Adão possivelmente estivesse ouvindo a conversa de Eva e a serpente. Gente, essa heresia é por conta do livro. Eu só estou contando o que o livro diz, por favor, tá, pastor Jonathan? E ele diz assim, possivelmente ele estava ouvindo e vendo no que daria aquilo. E depois da mulher comer e não ter morrido, ela oferece o fruto a ele e ele come. Se isso fosse verdade, o que você diria para Adão? É melhor nem comentar, porque senão a gente não vai nem para o céu. Mas agora eu pergunto para você, às vezes nós como homens estamos olhando as coisas acontecerem e não estamos fazendo nada, estamos sendo omissos tanto quanto qualquer outro. E a omissão também é fazer alguma coisa. Não fazer nada, o Felipe Vignol lá na igreja, ele sempre fala isso, não fazer nada também é fazer alguma coisa. É uma escolha. Não fazer nada é uma escolha. Não, eu não vou fazer nada. Você está escolhendo não fazer nada. Então nós precisamos ser homens para liderar na nossa casa. Eu não sei você, mas eu gostaria de ser um homem de coragem, que pudesse liderar a minha casa com excelência. Eu tenho 2 filhos, e eu vou contar uma coisa para vocês aqui, né, para você ver que tipo de liderança a gente exerce. A gente exerce a liderança pelo exemplo, mais do que pelas palavras. Eu vivo falando para o Gabriel, meu filho menor, tem 9 anos, não se rouba em jogo, né, de tabuleirinho ali, a gente vai jogar, ele sempre quer dar um jeitinho. Eu digo, não faz isso. Tá, pai, tá, pai. Há umas 3 semanas atrás, contava isso para os homens lá na igreja, umas 3 semanas atrás a gente foi para a casa do meu sogro, e a gente brinca aquele joguinho Ludo, sabe? Não sei se você conhece o Ludo. E lá o Ludo, ele tem uma valia muito grande, né? Porque se perdeu no Ludo, meu Deus, é risada, é figurinha no grupo da família, é zoação, até a próxima partida alguém ganhar. Então, vale muito, vale reputação o Ludo. E naquele jogo ali que nós estamos, meu sobrinho chegou perto da mesa, ele tem 1 aninho e pouco, né? Vai fazer 2 anos, o Gustavo, e ele meio que deu uma engasgada e todo mundo olhou para o Gustavo. Quando todo mundo olhou para o Gustavo, eu tirei um peão. Pastor, não acredito que tu fez isso. Fiz, tirei um peão, botei para o lado. E jogo que segue. Meu sogro jogou e o meu filho olhou para mim e disse, não acredito, pai. Eu disse, não acredito no quê, Gabriel? Sai daqui, Gabriel. E ele disse, tu me ensinou que eu não devo roubar e tu tirou um peão daí de dentro. Com que cara eu fiquei? Com que autoridade eu poderia ensinar ele, pastor Francisco? Meu peãozinho já estava quase entrando. E eu tirei ele. Era questão de mais umas 5 casas. Mais 1 ou 2 jogadas. Mas eu quis trapacear. Eu cedi à tentação. Eu fiz. E ele estava olhando. O teu filho está te olhando. Outra coisa, os teus colegas estão te olhando. A tua esposa está te olhando. Mas mesmo que nenhum deles esteja te olhando, Deus está te vendo constantemente. Precisamos ter coragem para sermos melhores. Segundo homem de coragem que eu quero falar é Davi. Termos coragem para lutar, coragem para liderar, mas também coragem para lutar. Coragem para lutar. Davi enfrentou Golias. Você conhece essa história de trás para frente, frente para trás. Não vou ler, mas está lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 17. Davi enfrentou Golias quando todos os homens de Israel faziam o quê?
estavam parados, perplexos, com medo. Gente, existem momentos da vida da gente que a gente vai ter medo. Coragem não é ausência de medo, mas é confiança em Deus. Davi, ele não confiava nele mesmo, mas ele confiava no Senhor. Coragem para lutar. Não sei se você já teve algum desafio de coragem, que você teve que lutar por alguma coisa, brigar por algo. Eu acho que um dos momentos mais difíceis para a minha vida, pastor Jonathan, foi quando eu tive que decidir entre o emprego que eu tinha e viver integralmente na obra. Foi um dos momentos mais difíceis, porque ter coragem para deixar um emprego, para vir trabalhar na obra, gente, não é fácil. Eu lembro que há uns 6 anos antes de eu receber essa proposta da igreja que eu estava, eu ganhava R$680. R$680, e eu recebi uma proposta, que a gente faz parte da mesma convenção, da Igreja Batista daqui da BAN, aqui, para mim poder ir para ali, liderar o grupo de jovens deles. Eu ganhava R$680. A proposta que me foi feita foi R$2.000. Eu morava de aluguel, eles pagavam a casa para mim, tinha uma casa ali, né, uma casa pastoral, ficaria na casa, água, luz, telefone, rancho, pagavam a minha gasolina, o meu carro, né, a escola dos meus filhos. O que você acha que eu disse? Na hora eu disse? Sim, cara, porque ter coragem para dizer sim quando você ganha menos, para ganhar mais e com tanta vantagem, é fácil. É fácil a gente dizer sim quando a gente vai para algo melhor. Difícil é a gente dizer sim para algo que é menos. E parece que sempre Deus vai nos dar uma oportunidade de algo melhor. Nem sempre a melhor oportunidade ou a melhor proposta é o que Deus tem para ti. Certa vez um irmão testemunhando sobre isso, ele falou: olha, eu tinha uma proposta maravilhosa, e porque era boa demais eu achei que era Deus, e eu fui, quebrei a cara. Ter coragem para lutar é entender que às vezes a gente vai enfrentar esse desafio. Enfrentar coisas que talvez sejam desconhecidas a nós. Mas a gente precisa entender que Deus está conosco. Quando eu estava trabalhando, embarcado, eu brinco que é o melhor regime para a vida de um casal, é o regime de embarque. Tu está 15 dias no mar, 10 dias no mar, né? Lá tranquilo, trabalhando, volta, tem uma lua de mel. Aí quando a lua de mel está acabando, que está começando a dar faísca, tu já volta para o mar. Então tem pouca briga. O casal que vive assim, vive bem. Mas eu tive que fazer a escolha. Na época, eu ganhava em torno de R$11.000. Mas olha, alimentação, né, refeição e tudo. E a igreja podia me pagar R$1.400. Sem vale alimentação. Sem plano de saúde. Fácil a decisão, né? Não é fácil. O Senhor vai colocar decisões difíceis à nossa frente. Gigantes que se levantam. E eu acho que esse foi um gigante na minha vida. Tomar essa decisão era confiar em Deus plenamente. Porque isso era quase o meu dízimo na época. Eu estou querendo te falar porque às vezes a gente acha que as lutas grandes que vão se levantar são só doenças, são só problemas que a gente vai ter em casa, problemas com os nossos amigos, mas não, as nossas decisões também são gigantes, que nos atormentam, gigantes que todos os dias nos enfrentam, gigantes todos os dias que nos desafiam. Todos os dias, durante 40 dias, pela manhã e à tarde, vinha Golias e desafiava o povo, e ninguém fazia nada. Aqueles homens pareciam corajosos, todos vestidos para a guerra, mas nenhum deles tinha atitude, nenhum deles tinha coragem de lutar. Eu posso com certeza te garantir que o seu filho, se ele estuda no ensino fundamental ou no ensino médio, eles estão enfrentando gigantes. Eles estão enfrentando desafios. Eles estão sendo tentados todos os dias, mas se eu e você não nos levantarmos, a gente não vai
conseguir derrotar esse gigante. Davi não hesitou. Davi não confiou na armadura de Saul. Davi não usou qualquer outro tipo de armadura. Davi confiou no Deus vivo que estava com ele, que lhe dava coragem para enfrentar os gigantes que se levantavam. Eu não sei qual é o gigante que você precisa enfrentar. Talvez o grande gigante seja o gigante do medo. Eu tenho certeza que Davi teve um pouco de medo, mas ele teve fé. Fé para enfrentar isso. Se Davi não tivesse medo, o problema do Davi seria outro. Ele seria doido. Porque só um doido não entende o perigo de enfrentar um gigante. Só alguém que tem algum problema psíquico não tem medo. Ele era um homem como eu e como você. A Bíblia nos diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou sujeito às mesmas coisas que nós vivemos. E ele orou e o fogo do céu caiu, mas ele também teve medo de Jezabel. Eu não sei qual é o medo que faz você tremer. Talvez o grande medo de todos os homens seja que a mulher descubra o que ele vê no celular. Talvez o grande medo dos homens seja que a mulher descubra o que você pensa sobre a colega de serviço. O que você faz quando ninguém está vendo. E esse é um gigante que pega a gente, que destroça a vida da gente, que tem destruído a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque não nos levantamos com ousadia e enfrentamos isso no nome do Senhor dos Exércitos. Não, eu vou resistir, mas isso tem feito com que homens venham a paralisar. Homens têm medo de orar, porque o diabo tem acusado a vida deles. Eu conversava com um homem certa vez, e ele dizia: pastor, eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. Eu acredito que Deus fará grandes coisas no ministério. Eu acredito, pastor, só que eu tenho medo. Eu disse: medo do quê? Que descubram o meu passado. Eu disse: mas o teu passado ficou na cruz. Ele disse: o meu passado todos os dias está diante de mim. O que aconteceu? Não estou entendendo. E ele disse: o meu passado já frequentou a igreja. Como assim? Uma mulher que ele tinha traído a esposa estava frequentando a igreja. Como que esse homem subiria para pregar? Mesmo que ele estava bem, mesmo que ele e a esposa estivessem bem, que fazia 10 anos que ele não fazia nada. Quando aquela pessoa olhava para ele, aquele homem não conseguia pregar. Tem homens que têm um passado gigante e que ainda enfrentam você. Você precisa enfrentar ele de frente. Ser homem de coragem. Ser homem de verdade. Não quero dizer que você faça isso você tem que conversar com seu pastor, se isso já aconteceu com você. Mas o meu conselho naquele momento para ele foi: enquanto você não destronar esse gigante, você não vai conseguir ir à frente. Você precisa conversar com a tua esposa. Pastor, ela vai me abandonar. Eu disse: pode ser uma consequência. Não vai na tua força, mas vamos orar e vai em nome do Senhor dos Exércitos. Deus é poderoso para restaurar a tua vida, o teu casamento e a tua história. Pensa num homem de coragem. Ele me ligou e disse: de hoje não passa. Uma semana depois, mais ou menos: de hoje não passa. O diabo não vai mais me afrontar dessa maneira. Ele falou. Foi dolorido, foi difícil, foi uma batalha. A esposa queria ir embora. Nós conversamos, falamos. Ele disse: eu confessei, você não descobriu, eu confessei, porque hoje eu sou um homem de Deus e eu não quero mais carregar isso no nosso relacionamento.
Aquela mulher repensou. Os dois fizeram as pazes. 1 mês depois eles estavam saindo em lua de mel. Hoje ele é um grande líder. Não tem mais. Sabe aquele ditado do rabo preso? Não tem. Ele consegue fluir. O que prende você hoje, homem? Será que você tem coragem de lutar contra a pornografia? Será que você tem coragem de lutar contra o desânimo? Será que você tem coragem de lutar contra os inimigos? As batalhas que você não vence hoje, os seus filhos enfrentarão amanhã. Eu tenho um filho de 19 anos. Todo mundo que já foi jovem aqui e já teve algum dia, só estamos homens aqui, né? Só. Né? Todo mundo aqui já teve um dia problema com masturbação. Já foi jovem. Já se autossatisfez. E eu, como um jovem em casa, como que eu falo isso? É a primeira vez que eu sou pai. Meu pai nunca falou nada para mim. Meu pai descobriu quando meu avô me pegou. Que situação, meu Deus do céu. Né? Descuidei, deixei a porta do banheiro aberta e o vô entrou. Quando o vô entrou, eu disse: não é o que o senhor está pensando, vô. Ele disse: não, fica tranquilo, o vô não está pensando nada. Como é que tu volta para a sala depois? Não volta, né? Finge qualquer coisa e não volta para a sala. Aí meu avô falou para o meu pai, era risada. Meu avô era do mundo ainda na época, né? Então, tudo tranquilo. Mas eu não tive alguém que me instruísse nessa questão. Talvez na sua época era uma revistinha, alguma coisinha. Mas hoje a pornografia é pesada. É pesada. Está a um clique. Que tipo de legado a gente vai deixar para os nossos filhos? Sabe, eu acho que Absalão, mesmo depois se levantando com seu pai, mas ele dizia: meu pai matou um gigante. Os filhos de Davi, quando conversavam com alguém: quem é teu pai? O Davi, o que matou o gigante. Será que você vai ceder? Ou você vai ter coragem para lutar contra tudo isso? Coragem para lutar contra a pornografia, contra o egoísmo, contra as astutas ciladas de Satanás para a tua vida. Homens de coragem não correm de gigantes, eles correm em direção a eles, porque sabem que Deus está do seu lado. Quer ver uma coisa? Qual é a diferença? Está ali pegando fogo um prédio. Qual é a diferença dos funcionários desse prédio para os bombeiros? Quando o fogo começa, o que os funcionários fazem? Correm e saem. Quando o fogo começa, o que os bombeiros fazem? Entram. Um homem de coragem é aquele que, quando o fogo está pegando, não foge. Ele entra para salvar a sua família. Não deixe o inimigo tripudiar, mas tenha coragem para enfrentar o fogo que está vindo. Porque nós seremos como Josué e Calebe, herdaremos a terra prometida, mas também seremos como Ananias, Misael e Azarias. O fogo pode estar pegando, mas eu sei que o Senhor está comigo no meio dessa fogueira, e eu vou tirar de lá de dentro quem está, e os meus filhos não vão ficar lá, a minha casa não vai ficar lá, porque nós vamos ter coragem para enfrentar os gigantes que estão diante de nós. Por último, e não menos importante, para poder encerrar, coragem para permanecer. Permanecer. Neemias foi um homem que permaneceu. Quando todo mundo viu Neemias construindo os muros junto com o povo, Sanbalates, Tobias, todos os inimigos deles riam. Por acaso eles vão conseguir construir algo? Isso aí vai vir uma raposa, vai derrubar. Todo mundo riu deles quando eles estavam começando a construir, certo ou não? Quando você começa algo, todo mundo ri. O inferno pode rir, teu vizinho pode rir, quem quiser pode rir. O que vai definir você é o tanto que você vai permanecer para que isso aconteça. Quantos anos faz, pastor Jonathan, que tu serve ao Senhor Jesus? 30. Mas começou com um dia. Quem aqui serve há mais de 30? Mais de 30. Quanto, Francisco?
Alguém mais do que 49? Mais do que 51? Só na glória agora, mais do que 51. 50, glória, ela se levantou o homem, 56 anos. Mas tudo começou com um dia. Eu estava numa palestra para casais e conversando, e um dos palestrantes daquele dia falou de um casal que fazia 2 anos que não tinha relação sexual. 2 anos. Você já imaginou 2 anos sem relação sexual? Um casal jovem. E ele falou isso. Eu fui logo após ministrar, eu disse, olha, não quero competir com o pastor, mas eu atendi um caso de 4 anos e meio. A mulher engravidou e desde que ela engravidou, eles não tiveram mais relação sexual. Aí o pessoal, que horror. Eu digo, mas sabe como que começou? 1 dia sem, 2 dias sem, 1 semana sem, é só 1 mês, é só 2 meses. Chegaram a 4 anos e meio, e não teve mais também, né? Eles não conseguiram resistir a isso. Permanência, persistência faz parte da natureza do homem. Homens não são covardes, homens permanecem. Está difícil teu casamento? Seja homem, permaneça. Faça a diferença. Está difícil o relacionamento com seu filho? Tenha coragem, permaneça. Quando os inimigos viram que ele estava construindo e que os muros estavam levantando, e eles viram que o negócio tinha andado, chamaram ele lá, Neemias capítulo 6, versículo 3, chamam ele dizendo, vem cá, a gente quer conversar contigo. O que ele manda dizer? Vocês são crentes, vocês sabem o que ele manda dizer. Não posso ir, estou empenhado em uma grande obra. Homens de coragem, não desanimam, não param, não descansam, pois estão empenhados em uma grande obra, proteger a sua família e deixar um legado real para a sua descendência. Homens de coragem prosseguem, homens de coragem não desistem do casamento, não desistem dos filhos e muito menos da fé. O mundo está cheio de homens que começam e poucos homens que terminam. E eu gosto de falar para homem que com homem a gente não tem mimimi. Se você morresse hoje, qual seria o legado que você deixou para a sua família? Porque viúvo é quem morre. Quem fica não está mais viúvo, está solto na pista, está livre. Tem uma amiga que está livre. Vamos lá. Que tipo de homem você acha que a sua mulher procuraria? Alguém igual a você ou alguém diferente de você? Uma boa pergunta. O que você acha? O que seus filhos diriam de você? Meu pai era carinhoso, meu pai era atencioso, ou meu pai me deixou um legado? Não, pastor, eu vou deixar eles bem, deixei para eles aqui um carro, deixei para eles isso, deixei uma boa herança para eles. Mas qual foi a marca que a gente deixou para a nossa geração? Será que os nossos filhos vão dizer assim, pode colocar ali, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será? Será que a gente está vivendo isso? Eu não sei se vocês estão entendendo tudo que eu estou falando, vocês estão muito quietos. Vocês já querem comer o cachorrão, alguma coisa assim, se alimentar, sair e ir para um lanche. É isso? Mas nós precisamos ter coragem para liderar a nossa casa.
coragem para lutar como Davi e coragem para permanecer como Neemias. Não fuja. Tenha coragem. Domingo a gente recebeu os Gideões Internacionais lá na igreja, pastor Jonathan. Foi uma benção. A coragem desses homens permanecerem. Coragem, cara. Coragem. E eles dizendo, nós precisamos de gente mais nova. Eu achei engraçado, né? Está todo mundo de cabelo branco aqui. Precisamos de gente nova. A gente não tem coragem para isso. Será que a gente vai ter coragem para isso? Ou a gente diz, não, isso aí é problema do pastor Jonathan. Tenha coragem para ser um exemplo. Essa igreja aqui é um celeiro de homens de Deus. Meu avô não foi pastor aqui. Ele não era pastor, mas ele era um homem de coragem. O Gaspar. Ele dirigiu no Povo Novo, na Quinta, construiu igreja. Mas ele era um homem de coragem. Deixou um legado. Quando meu avô morreu, foi que o meu pai voltou para Cristo. Sabe por quê? Ele dizia, eu quero continuar o legado do meu pai. Será que a gente está deixando esse legado? Será que os nossos filhos vão dizer assim, eu quero continuar aquilo que o meu pai começou? 1 Coríntios 16, 13 diz, vigiem, permaneçam firmes na fé. Que eu e você possamos ser homens de coragem, que lideram, homens de coragem, que lutam e homens de coragem, que permanecem. Te coloca de pé junto comigo, quero orar junto com você, para que nós sejamos uma geração de coragem. Tem muito desafio nessa igreja, pastor Jonathan? Tem muito desafio nessa igreja? Bastante. Sabe, lá na igreja a gente brinca que a gente tem muito desafio, né? E a gente começa a rir, eu e os meninos ali, e brincadeira. Aí a gente comprou um terreno, né? E aí a gente tem esse sonho do terreno. E pastor, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E faz isso, vamos fazer aquilo. Então, todo mundo é bom em falar o que tem que fazer. Mas são poucos os que dizem assim, conta comigo. Eu quero. Pode contar comigo. Aí um irmão veio conversar comigo, pastor, o que está pegando para a gente começar lá? E eu disse, olha, para começar, a gente precisa pagar o projeto. Porque só o projeto que está na minha cabeça não dá. Ele disse, pastor, mas projeto é coisa barata. Eu digo, claro que é, irmão. O rapaz cobrou 20 mil. Ele, tudo isso, pastor? Eu digo, tudo isso. Tudo isso. Caro, né? Ele disse, mas é um projeto grande, assim, assim, assim. Vou orar para Deus levantar alguém, pastor, com os 20 mil. Amém. Outro chegou e fez a mesma coisa. E disse, pastor, vou orar para alguém se levantar e bancar os 20 mil. Eu digo, amém, amém, glória a Deus. Outro também veio falar comigo e diz a mesma coisa, vou levantar daqui, vou orar, pastor, para Deus levantar alguém com 20 mil. Se cada um desses três tivesse dado 500, nós já não precisaríamos mais de 20 mil. Só 18.500. Os desafios estão na nossa frente, sabe qual é o problema? A gente acha que tem que fazer tudo. É só a nossa parte. Uma família para pertencer. Se você esperar que só o pastor Jonathan abrace todo mundo e cumprimente todo mundo lá na frente, ele e o Francisco, não vai dar para essa família continuar. Mas você precisa fazer sua parte. Ter coragem de enfrentar esse gigante. Ter ousadia e coragem para liderar. Liderar a tua casa, liderar mais um ou dois homens, liderar um grupo. Quem aqui tem amigo? Um amigo só. Um amigo. Quem tem um amigo? Só um amigo. Rapaz, imagina se a gente trouxesse um amigo sempre junto com a gente. E esse amigo, mais um amigo. Doido, né? Às vezes a gente ganha uma cidade inteira. A gente não vai ganhar a cidade inteira se a gente não ganhar o amigo que está do nosso lado.
A gente precisa lutar, ter coragem para isso e permanecer. E eu gostaria de orar por você, porque eu acredito que você é um homem de coragem. Eu acredito que você é um líder. Sério, eu acredito que você é um líder. Que você lidera muito bem. Eu acredito que você luta. Eu acredito nisso. Eu acredito que você luta. Mas eu acho que o nosso problema está no último ponto. A gente não permanece. A gente tem um problema com a permanência. Para mim poder encerrar, porque eu já falei que ia encerrar, mas eu tenho que ler, porque esse é um versículo que mexe muito comigo. Hebreus capítulo 10, e o versículo de número 35 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Que interessante, né? Depois que fizerem a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me alegrarei dele. Aí olha o que diz, versículo 39. O 38 diz: o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, ou se ele não permanecer, eu não me alegrarei dele. E olha o que diz o 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Coloca a mão no teu coração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Continua falando conosco, Senhor, de uma forma muito especial. Que nós tenhamos a coragem para permanecer como Neemias teve. Que quando o inimigo nos chamar, a gente diga: não, eu estou empenhado em uma grande obra. Quando a pornografia chamar, a gente diga: não, eu estou empenhado em uma grande obra. Quando o medo nos chamar, a gente diga: não, eu estou empenhado em uma grande obra. Quando o desânimo nos chamar, a gente diga: não, eu estou empenhado em uma grande obra. Quando, Senhor querido, as tentações vierem, a gente diga: não, eu estou empenhado em uma grande obra e eu não vou parar. Eu vou deixar um legado para os meus filhos. Com coragem eu vou enfrentar os gigantes. Com coragem eu vou enfrentar o fogo. Com coragem eu vou enfrentar as dificuldades das muralhas. Com coragem eu vou enfrentar os leões. Com coragem eu vou enfrentar as tempestades. Com coragem eu vou enfrentar a morte. Com coragem eu vou permanecer. Eu não vou sair daqui, Senhor. Dá-nos ousadia, coragem, Senhor, para que possamos possuir a terra que o Senhor nos prometeu, os filhos que o Senhor nos prometeu, o casamento que o Senhor nos prometeu. Que sejamos corajosos, que o Teu Espírito nos impulsione de uma forma sobrenatural, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Desculpa o avanço da hora.